Paz do Senhor, irmãos. Amém, Jesus. Amém? Que bênção nós estarmos aqui, né? E principalmente falando de missões. Que a gente vive, respira missões, já faz um tempo já, né? Que graças a Deus estamos aí envolvidos nessa obra. Eu quero agradecer este convite, né? Agradecer ao pastor Ronaldo, ao conselho, pastor Ismael. Muito obrigada. Obrigada pela confiança, porque ceder o púlpito para alguém é de inteira e responsabilidade muito grande, né? Muito grande. E todas as vezes que alguém me convida para pregar, eu não sou pregadora, mas eu fiz um propósito com Deus de aceitar. E, irmãos, vocês podem ter certeza que antes de Deus falar com você nesta noite através da sua palavra, Ele já falou comigo. Eu já fui grandemente tocada pelo Senhor na leitura da sua palavra. E é tão gostoso saber que Deus ele vai conduzindo tudo, né? O presbítero Edgar fez o convite e ele não deu tema nenhum, mas desde o começo aqui do culto o tema tem sido chamado, né? Somos chamados, os louvores. Eu estava ali pensando, se a gente ficasse só nos louvores, irmãos, eu fui tão abençoada por esses louvores, ao refletir nas palavras, nas mensagens. E eu estava ali no banco, eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque nós cantamos que nada vai nos parar e daí na segunda-feira a gente já está desanimado. A gente canta que nós vamos avançar, na segunda-feira a gente já esquece disso, porque os problemas são tão grandes, né? E aí, aqui no domingo, às vezes nós cantamos que o nosso general é Cristo, e parece que esse general está tão grande na segunda-feira, parece que ele fica tão pequenininho. E eu estava orando a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. E nós cantamos aqui o hino, eu não lembro agora o hino, mas que fala dessa questão de nós voltarmos ao primeiro amor. E esse voltar ao primeiro amor no sentido da primazia, aquilo que nós temos colocado em primeiro lugar. E que o Senhor, nesta noite, a minha oração incomode o seu coração. Que Ele te perturbe. Nas caladas da noite, que você sonhe, que você fique apavorado se você não fizer aquilo que Deus está pedindo para você fazer. O chamado é de Deus. E o Deus que chama é o Deus que capacita. E nós vamos falar nesta noite sobre isso. Jeremias, abra sua Bíblia, Jeremias 1-10. Florencio já foi apresentado, sempre eu acompanho, hoje ele está me acompanhando, olha. Eu prefiro acompanhá-lo. Jeremias 1:10. Jeremias 1:10, né? Eu vou ler numa mensagem, numa tradução que é a mensagem, uma versão, é uma paráfrase. E eu gosto muito dessa paráfrase porque é assim, parece que é tão direta, né? Eu acho muito direta. E a palavra de Deus diz assim: mensagem de Jeremias, filho de Ilquias, da família de sacerdotes, que vivia em Anatote, na região de Benjamim. Ele começou a receber a mensagem do Eterno no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E continuou a recebê-la no tempo em que Joaquim, filho de Josias, foi rei em Judá. E se estendeu até o 5º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, em Judá, o ano em que Jerusalém foi levada para o exílio. Foi isto que o Eterno me disse: antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito.
Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Um profeta às nações era o que eu tinha em mente. Mas eu disse, um momento, Senhor, olha para mim, eu não sei nada, sou apenas um menino. O Eterno me disse, não diga sou apenas um menino. Eu direi para onde você deve ir e para lá você irá. Eu direi o que falar e você falará. Não tenha medo de ninguém, estarei sempre lá cuidando de você, é o decreto do Eterno. O Eterno estendeu a mão, tocou-me e disse, veja, acabei de pôr minhas palavras na sua boca. Você viu o que eu fiz? Dei a você uma tarefa a ser realizada entre as nações e governos num dia marcado no calendário. Sua missão é arrancar e destruir, despedaçar e demolir, e depois começar de novo, construindo e plantando. Amém. Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, Senhor, declarando a nossa dependência no Senhor. Ó Deus, fala conosco nesta noite, através da Tua palavra que foi lida agora. Deus, o Senhor já tem falado através dos cânticos, de tudo que tem acontecido até aqui. Abre, Senhor, agora o nosso entendimento. Ó Deus, dá-nos disposição em obedecer ao Senhor. Pai, nesta hora nós repreendemos tudo que não vem de Ti. Ó Deus, todo ruído, ó Deus, todo mal que o diabo intenta, ó Deus, tentando arrancar esta palavra dos corações, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Ó Deus, que esta palavra caia em boa terra e frutifique para a glória do Teu nome. Oh Pai, em nome de Jesus, e desperta-nos cada dia mais para ouvir a Tua voz, tira todo o sono, ó Deus, toda a preocupação, tudo aquilo que às vezes nos distancia da Tua palavra neste momento. Ó Deus querido, que as nossas mentes estejam cativas ao senhorio de Jesus Cristo nesta hora, em nome de Jesus, aleluia. Pastor Ronaldo disse que eu iria pregar em japonês, né? Mas antes de começar a pregação aqui, propriamente dita, nós estamos com essa camiseta e em japonês aqui está escrito Jesus salva. Porque nós temos o projeto Renova Ásia, onde nós queremos alcançar 9 países que sofrem perseguição, países hinduístas, budistas, islâmicos, países que precisam ouvir o evangelho de Jesus, países que precisam ouvir que só Jesus salva, países onde mulheres, crianças são violentadas, têm os seus direitos vituperados, países que precisam da presença do Senhor Jesus. E que você se junte a nós nessa oração, pedindo a Deus que Deus levante trabalhadores para a sua seara. Aleluia. Irmãos, vocês já tiveram a sensação de chamar alguém, ou a experiência de chamar alguém e alguém não te responder? Ontem nós estávamos numa loja, eu estava na parte de cima, o Florencio lá embaixo ficou... E ele ficou no celular e eu lá de cima eu vi e eu chamei, psiu, psiu, e nada. E falei, meu amor, nada. Falei, More! Aí eu falei, Florencio! Nada. Eu falei, meu Deus! Aí a moça que estava me atendendo falou assim, a senhora quer que eu chame? Acho que ela ia chamar mais alto, né? Eu falei, não precisa, eu só queria dizer para ele que eu estou aqui, eu já vou descer, né? Homem não tem muita paciência, né? Não são todos os homens, é claro, né? E aí ela falou assim, manda um recadinho para o celular, porque ele está no celular. Tirei foto dele e mandei foto. Aí ele viu. Mas essa sensação da gente chamar é tão ruim, não é? Chama e a pessoa não atende. É tão ruim. E às vezes eu fico imaginando que com Deus
talvez seja parecido, né? Que Deus é misericordioso, Deus é Deus, né? Mas você já pensou quanto Deus tem nos chamado para fazer a sua obra e nós estamos, né, distraídos com tantas coisas? Irmãos, quantas coisas nos distraem, quantas coisas nos tiram o foco verdadeiro do que é servir a Deus, do que é obedecer a Deus, do que é fazer a sua vontade. Nós vivemos hoje numa encruzilhada na história. A igreja tem crescido em muitos lugares, vamos colocar assim, no mundo inteiro a igreja tem crescido. Eu estava outro dia fazendo uma pesquisa, por exemplo, no Amapá, onde nós temos missionários em 4 cidades, nós temos em 8 cidades, né? E faltam 8 cidades para serem alcançadas por nós. Eu fui fazer essa pesquisa, mas o Amapá já é um estado considerado evangélico. E, ao mesmo tempo, por que eu digo que é uma encruzilhada? Nós temos pastores sérios, homens de Deus, tementes a Deus, crentes tementes a Deus, igrejas saudáveis, sinais da obra do Espírito Santo, milagres acontecendo, mas, por outro lado, nós vemos os crimes aumentando, a prostituição, a bebedeira aumentando, impunidade, violência. Às vezes eu me nego a assistir jornal, porque se você espremer um pouquinho a televisão, ela sai sangue, porque é só notícia ruim. É tanta coisa ruim, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ao mesmo tempo em que a igreja cresce, nós vemos aí sinais de perseguição, sinais de ameaça à liberdade de culto. Nós vemos esses dias aí uma lei que foi colocada na nossa Câmara aqui de Assis, né, em relação a isto. Então, é preocupante isso, porque ao mesmo tempo que você vê a igreja crescendo, você vê, então, todas essas coisas ruins também crescendo. E você para pensar, o que está acontecendo? Onde está a falha? Porque onde Jesus chega, as coisas são mudadas, as coisas são transformadas. E onde Jesus chega, o seu evangelho, a sua palavra, que é palavra de Deus, deve ser obedecida. Essa semana a gente estava numa igreja ali, eu estava falando sobre a importância da palavra de Deus. As meninas fizeram uma arrecadação de Bíblias, fomos levar ali num lugar carente, num lugar que precisa muito de uma intervenção. E eu estava dizendo, olha, a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu preciso crer. E aí eu estava dizendo para aqueles adolescentes, aquelas crianças, olha, a Bíblia diz que não é para mentir. E vocês mentem. E é tão interessante porque o adulto, ele disfarça bem, não é? Você faz uma pergunta assim, irmãos, alguém aqui mente? Todo mundo, né, fica bem tranquilo, como se não fizesse aquilo. E as crianças não, os adolescentes começam a olhar para o outro, e o outro começa a se cutucar. E eu estava dizendo, se você crê que a palavra de Deus é verdade, você não pode mentir, você não pode falar nomes feios, você não pode brigar, você não pode desobedecer aos seus pais. Eu estava falando isso. E a gente, do mesmo jeito, a gente tem que obedecer aquilo que a palavra de Deus diz, porque eu creio que ela é palavra. Qual é o conteúdo dessa palavra? E hoje, nessa palavra dita, que nessa palavra lida, quando nós vemos aqui o profeta Jeremias, eu gosto de dizer e de pensar, como o Florencio sempre tem pregado, todos nós, irmãos, somos missionários. Todos nós. Já foi falado aqui, aí tem ali, você é um missionário ou impostor, Spurgeon disse isso, né? Todos nós somos missionários. E quando a gente olha para Jeremias, o chamado de Jeremias tem muito a nos ensinar. O significado do nome dele é aquele que exalta o Senhor. E ele começou seu ministério no reinado de Josias. A gente lê aqui nos versículos 1 a 4. E Josias foi aquele que começou uma reforma, uma pequena reforma, depois não levou adiante. E Jeremias está ali, Deus então fala com Jeremias. Jeremias, ele era da cidade de Anatote, lá em Judá.
pertencia a Benjamim. Anatote era 5 quilômetros de Jerusalém. Ele estava vivendo ali num tempo em que eles estavam indo para o exílio babilônico, e ele estava como profeta. Deus fala com ele e fala assim: Jeremias, olha, eu tenho um chamado para você. No meio de todo aquele alvoroço, no meio de todo aquele problema, aquelas dificuldades, Deus então chama Jeremias para esse chamado, para esse ministério, um profeta às nações. E hoje nós somos chamados a anunciar as boas novas de Jesus. E onde você estiver, eu disse dessa problemática que nós vivemos hoje, de a violência aumentando, as dificuldades, doenças que a gente nunca ouviu falar na vida, tantas coisas ruins acontecendo. É nesse tempo, meus irmãos, é nesse tempo que Deus tem um chamado para cada um de nós. Agora, como é esse chamado? Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para você, em relação ao chamado de Deus na sua vida, tomando como exemplo Jeremias, é um chamado que considera a sua história de vida. Gente, é tremendo isso, é tremendo. Eu acho isso tremendo. Deus fala com Jeremias, que conhece sua história a seu tempo, sabe de tudo de sua família e de sua vida. Jeremias, ele era filho de sacerdote. Então ele tinha ali uma vida, um alvo que era o sacerdócio. Ele estava ali envolvido com o templo. Deus contempla isso, Deus vê essa história de Jeremias, mas Deus muda tudo. Deus transforma a história dele, Deus o conduz a um propósito maior em sua vida. Quando nós olhamos para isso, a gente vê então Jeremias no centro de uma tormenta, e Deus então levantando Jeremias, chamando-o para um ministério como profeta às nações. Olha, Deus sabe de tudo em sua vida. Deus te conhece. Sabe quando Deus fala para Jeremias: olha, eu te conheci antes de você estar no ventre da sua mãe. E por que é lindo isso, irmãos? Porque Deus, ele olha para nós diferente do o modo como eu estou olhando para vocês aqui nessa noite. Eu estou olhando no geral, mas Deus é aquele que olha no profundo do coração. Deus é aquele que te vê. E talvez você diga assim nessa noite: ah, mas Deus está me chamando para quê? Quem sou eu? Lembra de Gideão? Gideão diz para Deus: quem sou eu? A minha família é a mais insignificante. E Deus chama Moisés: eu não sei falar. E às vezes você está nessa noite dizendo: mas quem sou eu? Olha, Deus sabe de tudo e pode renovar todas as coisas na sua vida. É o que eu disse aqui no começo: Deus que chama é o Deus que capacita. É o Deus que te dá graça. É o Deus que te dá condições. Como está a sua vida? Quais são suas expectativas? Qual é o seu modo de ver as coisas? Como você vê as pessoas que estão caminhando para o inferno a passos largos? Como você vê? Quando você sair daqui esta noite e amanhã, indo para o seu trabalho, para a escola, como é que você vai encarar as pessoas sabendo que multidões estão indo para o inferno? Como você vai viver a sua vida? Deus considera a sua história de vida. Segundo lugar, Jeremias começa ouvindo a voz de Deus. Olha, Deus considera a vida de Jeremias, e naquele momento Jeremias ouve a voz de Deus. No versículo 4 ele diz: o Senhor Deus me disse. O Senhor Deus me disse. Se você ouve a voz de Deus, você é alguém chamado por Ele. Mesmo que você não entenda isso. Olha, Jeremias ouviu naquele momento, e ele, com certeza, ele não sabia tudo que ele ia passar com aquele chamado que Deus estava fazendo.
Alguns estudiosos dizem que Jeremias tinha por volta de 18 anos de idade quando isso aconteceu. Outros dizem que Jeremias tinha 12 anos de idade quando isso aconteceu. Era tão novo, não tinha experiência nenhuma, mas Deus fala com ele. Deus o chama. A exemplo de Samuel, quando ele está lá dormindo e ele ouve o Senhor falando, ele vai para Eli e ele diz: eis-me aqui. Eli depois vai dizer para ele: olha, Deus tem falado com você. Da próxima vez diga: Senhor, eis-me aqui. É Deus quem está falando. Então, olha, Deus considera a sua história. Deus te chama. Deus nessa noite está te chamando para você tomar uma decisão. Talvez ao lado dele, se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, mas uma decisão de ser um missionário, alguém que Deus está chamando para ser sal, para ser luz, onde você estiver. Quando nós dizemos que todos nós somos missionários, é porque às vezes nós temos a concepção, irmãos, de que missionário é aquele que vai para o Japão. Missionário é só aquele que vai para a África. É só aquele que vai lá para o Timor-Leste. Todos nós somos missionários. Onde você esteja, onde quer que você esteja, você é um missionário. Você deve ser sal, você deve ser luz a brilhar nas trevas. É lá na escola, é na faculdade, é no trabalho, é na sua vizinhança. Os vizinhos têm que saber que você é crente, sim. Não existe, irmãos, na obra de Deus, agente secreto. O Florencio tem um testemunho muito lindo da conversão dele. Eu sempre falo para ele: conta mais desse testemunho. E eu nunca me canso de ouvir, porque ele diz que o patrão dele começou a entregar versículos para ele. Ele não conhecia Jesus. Ele foi para a igreja, depois do patrão ter um trabalho de conversão, foi para a igreja, e ali ele se converteu a Jesus, e já faz quantos anos? 45 anos servindo a Jesus. E eu sei que ele pode dizer como Policarpo, né? Jesus nunca, você não está indo para a fogueira, Jesus nunca me fez mal. Estamos aqui, como nós cantamos, estamos de pé. A perseguição vem, as dificuldades, os problemas, porque às vezes a gente acha que quando a gente aceita Jesus, os nossos problemas acabaram. Isso é o evangelho tabajara. Não é verdade isso. Você vem para Jesus, mas agora Jesus está com você. Então o chamado vai mostrar para nós que é Deus quem capacita. No versículo 6 e 7, Jeremias vai dizer: Senhor, eu não passo de uma criança. Talvez você esteja dizendo assim: mas Deus está me chamando, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei falar de Jesus. E se a pessoa fizer uma pergunta que eu não vá saber responder? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai trazer, no momento certo, as palavras certas em nossa boca. É nós darmos o primeiro passo. É nos colocarmos na brecha da oração, e aquilo que nós oramos, que o inferno não vai prevalecer. Eu estava vendo essa semana que um pastor fez uma pergunta para a IA, que é a inteligência artificial, é aquele chat, não sei se é chat que fala, chat, às vezes você fala chat, às vezes fala chat, inglês, ainda bem que eu não sei falar inglês. E fez a pergunta: o que você faria para destruir a igreja? Olha, eu falei: meu Deus, mas o que esse pastor pensou para perguntar para a inteligência artificial? E ela elenca ali um monte de coisas, esfriamento, que as pessoas não confiem mais em Deus, e ela vai elencando. Aí um outro pastor fez a pergunta diferente: o que você faria para que o evangelho avance? Então, aí ela vai responder: mais oração, leitura da palavra, mais santificação. E eu falei: gente, em que tempos nós estamos vivendo? Para uma inteligência artificial falar o que Deus já falou há tanto tempo. Nós precisamos nos levantar e dizer: é Deus que te capacita, meu irmão. Não tem desculpa. Eu não sei falar, eu tenho vergonha. Quem não tem vergonha? Né? Ninguém é sem vergonha.
Eu não sei disso, eu não sei daquilo, eu não fiz teologia. Irmãos, aonde? Aonde está escrito isso? Que você precisa ser preparado num seminário para que você faça isso. Nada contra isso, é excelente. Eu fiz seminário, é top das galáxias. Mas Deus é quem te capacita. Se Ele te chama, Deus não é aquele Deus que te chama e te coloca no fogo. De jeito nenhum. E o Senhor vê potencial nas suas limitações. Olha, é tremendo, porque eu olho para mim hoje, não que eu seja alguma coisa, às vezes eu sempre digo assim, quem sou eu na fila do pão? Não é? Mas aquilo que Deus já fez na minha vida, irmãos, quando eu olho para trás, uma menina lá do interior de Paraná, lá do Paraná, nunca tinha saído de lá quando eu casei para Florença, morria de medo de vir para São Paulo. São Paulo para mim era um bicho de 7 cabeças. Eu andava na rua assim, e ele fazia aula na Faculdade Batista, ali em Perdizes, ali no centro de São Paulo. Eu ia com ele porque eu ficava com medo de ficar em casa. Mas ia morrendo de medo. São Paulo, São Paulo. E aí eu morria de vergonha de falar. Falar de jeito nenhum. Eu tinha vergonha de falar presente na escola, quando o professor chamava. Naquele tempo a gente tinha que ficar em pé ainda para responder presente. É no século passado isso, irmãos. E é verdade. Morrendo de vergonha. E hoje eu vejo Deus nos trouxe para a MISPA. Hoje nós temos esse horizonte tão grande, contato com pessoas do mundo todo. Eu falo, quem sou eu? É o Deus que capacita. É o Deus que nos chama. Não há ninguém menor ou melhor que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Depois de casada que eu fui fazer faculdade, que eu fui fazer seminário, fiz outra faculdade, depois de casada, os horizontes foram se alargando e eu nunca imaginava aquilo que Deus ia fazer na minha vida. Deus está te chamando, meu irmão, e Deus vai te capacitar. Hoje você não está entendendo, você não consegue ver a dimensão, e Deus é tremendo, porque Ele não vai chegar para você e vai dizer, vai acontecer isso, aquilo, outro. Não, mas Deus Ele está te capacitando para vivenciar o sobrenatural. E cada dificuldade que aparece na sua vida, na minha vida, é uma oportunidade de nós confiarmos mais em Deus. É uma oportunidade de nós dependermos mais do Senhor. E quando você diz, Senhor, eis-me aqui, as portas se abrem. Deus te usa, porque Deus quer usar. Irmãos, Deus não tem o plano B. Deus não tem. Nós é que vamos fazer a obra de Deus. Nós é que vamos falar deste amor do Senhor Jesus pelas almas que se perdem, pelas almas que estão indo para o inferno. A Bíblia fala que, lá em Atos, que Davi serviu a sua geração e morreu. Nós vamos dar conta da nossa geração. Deus não vai pedir para você a geração anterior, nem a geração posterior. Deus vai pedir dessa geração agora. O que você tem feito? Senhor, eu não sei fazer isso. Senhor, eu não vou para a África. Senhor, não vou. Mas você não vai pessoalmente, mas você pode ir de joelhos. Pela oração. Orar por esses missionários que estão lá na frente da batalha. Orar por estes países, por exemplo, desse projeto Renova Ásia, Bangladesh, Butão, Camboja, Laos, Malásia, Mianmar, Nepal, Tailândia e Vietnã, para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, eu creio piamente que através da oração, barreiras são quebradas. Através da oração, os missionários chegam lá nos lugares que nós nem imaginamos. E lugares inalcançados. É através da oração. Talvez você não vá para a África, mas você vai com o seu joelho, você vai com a sua contribuição. E você vai ficar aqui, em Assis,
como missionário de Deus. Senhor, eu estou pregando aqui em Assis, mas eu estou também na África, na Ásia, na Europa, nas Américas, através da oração, através da contribuição. Irmãos, Deus está chamando nessa noite. Deus está te chamando para um posicionamento. Eu não sei se Deus está levantando aqui missionários de carreira, que é aquele missionário que vai deixar tudo, como a missionária Jaqueline. Ela está numa cidadezinha lá, nós já a visitamos algumas vezes, fazendo a obra de Deus, fazendo uma obra maravilhosa. Nós estamos orando para que Deus levante esses missionários também, mas você pode ser missionário de curtos períodos. Você pode doar suas férias, ir lá onde a Jaqueline está. Ela está sozinha, uma menina, eu falo que é uma menina tão nova, está lá sozinha, fala assim, não, vou dar minhas férias e vou ajudar a Jaqueline. Você fala, mas o que eu sei fazer? Irmãos, o fato de você ir e ajudá-la ali no que for preciso vai ser bênção. Eu conheci uma missionária que hoje ela está num país fechado, e ela disse assim, ela já estava com uma certa idade e ela sentia algo no seu coração para fazer a obra de Deus. E ela dizia, Senhor, eu já tenho essa idade, Senhor, eu não sei fazer nada. Como que eu vou para o campo? E ela foi para esse lugar, para esse país fechado, e chegando lá ela começou a reunir as mulheres num país super fechado e ensinar artesanato para aquelas mulheres. E hoje, através desse artesanato, aquelas mulheres fizeram uma cooperativa e elas exportam aquele artesanato para a Europa. E nessa reunião de ensinar esse artesanato para essas mulheres, ela fazia devocionais, ela falava aos poucos da Bíblia, num país muçulmano, num país muito difícil, e as mulheres se converteram a Jesus. Missionária Vera foi para o campo, foi para a África, já com 40 e poucos anos de idade. Nós estamos para lançar o livro dela agora, na conferência. 40 e poucos anos de idade, foi para a África e fez um trabalho lindo lá. Muitas igrejas, um povo abençoado, porque ela se dispôs. Em último lugar, irmãos, o chamado, para você obedecer ao chamado é preciso ter coragem. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de temor e de covardia, mas de ousadia no Espírito Santo. É preciso ter coragem. Quando a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Sabe o que é isso? Não é o inferno vindo até nós, é nós indo até o inferno. É você chegar no inferno e, como diz um amigo meu, é dar uma bicuda na porta do inferno e de lá você, você resgatar as almas que estão lá. Você ir contra as artimanhas de Satanás, e nós só vamos contra essas artimanhas no poder do Espírito Santo. A gente só vai com a coragem que Deus dá. O chamado de Jeremias não foi fácil. Você conhece a história dele, ele foi preso algumas vezes, foi jogado num poço, foi chamado de profeta traidor. Mas ele foi fiel a Deus até o final. Porque ele teve coragem. Deus deu graça. Irmãos, Deus não livrou Jeremias do poço, mas Deus estava ali com ele. A exemplo de Jesus, quando convida os discípulos para o barco. E daí lá no meio, aquela tempestade, mas Deus acalma a tempestade. Jesus está conosco, Ele está no nosso barco. E se eu creio na palavra de Deus que Ele estaria conosco a todos os dias até a consumação dos séculos, então nós temos que avançar, nós temos que ter coragem. Deus está no comando. Seja um missionário. Tenha coragem de falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Tenha coragem de ser uma luz a brilhar nas trevas. Nadar contra a corrente não é fácil. Nunca foi fácil, não vai ser fácil. Ser cristão não é fácil.
Lembra de Jesus, quando Jesus disse, olha, eu digo, se alguém for pego, Moisés falou que se alguém for pego no adultério, vai ser apedrejado. Eu digo que aquele que olha para uma mulher e tiver pensamento, já pecou. Ficou mais difícil, mas não é impossível, porque Jesus está conosco, e obedecer ao Senhor é isso. Dobre os joelhos, clame intensamente ao Pai, para que Ele mande trabalhadores para a sua seara, e se levante como um. Se levante como uma resposta a essas orações. E diga, Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho coragem, eu não sei disso, eu não sei daquilo, mas eu estou aqui, diante do Senhor. Aceite o propósito de Deus para a sua vida e viva o chamado que Ele tem para você. Quando Jesus voltar, ou quando você ir até Ele, o que você vai levar? O que você vai ouvir de Jesus naquele dia? Servo bom e fiel? Se uma pessoa morre sem Jesus, ela está perdida. E como eu disse, Deus não tem plano B. Se você não fizer a sua parte, essas pessoas vão morrer sem Cristo. Sophie Scholl, terminando, uma moça luterana que em 1943 foi decapitada aos 21 anos de idade por se opor ao regime nazista. Uma moça que teve coragem. Sophia Miller, missionária, que disse, alguém perguntou para ela, como foi o seu chamado? Ela disse, eu li e obedeci. E Ellen Roosevelt, que eu gosto tanto dessa história, foi uma missionária médica no Congo. Ela chegou no Congo solteira aos 28 anos de idade. Não sabia a língua, não sabia nada, mas com 8 anos de idade ela ouviu na escola dominical histórias missionárias da Índia, e ela propôs no coração dela, e ela disse para Deus, num livro, Mulheres Fiéis e Seu Deus Maravilhoso, ela disse que ela propôs no coração dela e orou a Deus assim, Senhor, eu quero ser missionária, independente do que acontecer. E ela foi missionária no Congo por um bom tempo, ela levantou hospitais, ela ensinou enfermagem, atendeu o povo, mas em 1964 houve uma guerra civil. E durante essa guerra civil, Ellen foi presa, ela foi amarrada, ela foi brutalmente machucada e estuprada. E ela diz no livro que no momento em que tudo isso estava acontecendo, ela sentiu o amor de Deus por aquelas pessoas. Ela volta para o Reino Unido para se tratar. Ela se trata e alguém chega para ela e diz, o que você vai fazer agora? Eu vou voltar para o Congo. Eu vou voltar porque há muito o que fazer lá. Ela volta, faz mais um pouco e depois ela faz viagens pelo mundo inteiro, levantando recursos para fazer mais pelo Congo. Ela morreu agora em 2016. Uma mulher que teve coragem. Uma mulher que enfrentou desafios enormes. E nós, irmãos, e nós? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e ore a Deus. Pai, oh Deus, nós estamos aqui nessa noite. Senhor, Tu sabes que o nosso coração arde, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa fraqueza. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Oh Deus, quantas vezes nós temos falhado como igreja. Oh Pai, tem misericórdia de nós. Senhor, dá-nos coragem para avançar. Coragem, ó Deus, para ir contra, ó Deus, as armações de Satanás. Ó Deus, contra este mundo tenebroso.
Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor Jesus estaria conosco todos os dias. E ó Deus, é dessa coragem que nós precisamos. Coragem para fazer a tua vontade. Coragem para ser santos, separados por ti. Ó Deus, coragem para ser sal, para ser luz, onde estivermos. Pai, levanta aqui nesta noite missionários, missionários de carreira, missionários de curto período, missionários todos os dias, onde eles estiverem. Pai, que a igreja de Vila Rodrigues seja um farol neste lugar. Pai, em nome de Jesus, alcançando as pessoas aqui, ó Deus, aquelas pessoas que vivem nas mazelas sociais, na desigualdade social. Pai, tem misericórdia. Senhor querido, tu tens nos dado tanto. Oh Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia. Deus, nesta noite nós estamos dizendo aqui, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós, Senhor. Ó Deus, e faz de nós baluartes nessa nação. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, Senhor, tem misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar também os nossos missionários no teu altar. Aqueles que estão, ó Deus, ali na frente da batalha. Ajuda-os, Senhor. Ajuda-nos também a segurar essas bagagens, a segurar as cordas por eles, ó Pai. Nos comprometemos aqui em oração, em contribuição, em ir aos campos que estão brancos para a ceifa. Ó Deus, e continua abençoando esta igreja, pastor Ronaldo, a Solange, a Melissa, o Daniel. Senhor, abençoa esta família pastoral. Deus, abençoa, Senhor, o conselho desta igreja, os líderes, os jovens, adolescentes, crianças, os idosos. Ó Deus, as irmãs, que cada um, Senhor, sinta este compromisso de pregar a tua palavra a tempo e a fora de tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.